Graça e a paz, dia 27 de março de 2024. Hoje, João capítulo 19. Glória a Deus por mais um dia da nossa querida leitura. Então vamos juntos para a honra e glória do Senhor. Acho que já estamos nos capítulos finais de João. 19, 20 e 21 acabamos, mas um de cada vez, né? Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus chegou para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam, crucificam. Olha aí, os chefes dos sacerdotes, tão bonzinhos mesmo. Em outras palavras, né, os fariseus, os estudantes da lei, né, os guardas, mestres da lei, os guardas. Então, um povo que acompanhou Jesus, que viu Jesus fazendo milagre, na oportunidade que teve, pediram a crucificação de Jesus. Né? Não é mesmo? E veja quanto ódio, né? Batiam em Jesus, batiam no rosto de Jesus, botaram a coroa de espinho em Jesus. Jesus sofreu sem merecer. Jesus pagou um preço que ele não merecia. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram. Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu a resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Isso daqui porque Jesus não iria mentir. Se Jesus diz sim, sou o filho de Deus, aí o bagulho ia ficar doido. Aí ele não ia ser crucificado. E era a missão de Jesus, era essa. Então ele não mentiu, ele só ficou calado. Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada por cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Olha só. Esse homem, Pilatos, era governador, né? Tinha uma autoridade grande. E aí Jesus fala simplesmente: Você não teria nenhuma autoridade se não fosse dada de cima, se Deus não te desse essa autoridade humana. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado. Então, né, as autoridades são dadas por cima de Deus, Deus que permite. É isso. Isso também está escrito em Romanos 13. Se eu não me engano, é 13. Ou é 8? Enfim, acho que é 13. Que fala exatamente sobre isso. Então, o que leva a nossa reflexão, né? Para não questionarmos. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes.
Finalmente, Pilatos o entregou para ser crucificado. Bem, eles não assumiram, eles não declararam Jesus como rei, mas eu declaro, Senhor, o Senhor é meu rei, o Senhor é o meu pastor, o Senhor, Pai, é o meu dono. Senhor Deus, o Senhor tem autoridade sobre mim, o Senhor é o meu rei, o Senhor é meu Pai. Sou teu, Senhor, sou teu, jamais negarei isso. Jesus é o meu Redentor, o meu Salvador. Glória a Deus. Que o nome de Jesus seja glorificado pelo sacrifício que ele fez, que ele não merecia passar, mas ele passou. E por isso eu sou salvo. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Então, os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Aqui confirmando, mais uma vez, que o que ele fez estava feito ali, que era Jesus o Rei dos Judeus. E nisso não havia mentira. Agora, se ele dissesse, se dizia Rei dos Judeus, se Pilatos tivesse escrito isso, a parada seria outra, Mas Jesus é o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes para as minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Olha só, mais uma referência bíblica. Não sei de que passagem é. Pelo visto é Salmos 22, Por aí. E amém. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo que ele amava disse à mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Aqui, gente, o que fala daqui? Toda vez que fala o discípulo a quem ele amava, era João. E aí o discípulo disse: aí está a mãe, a sua mãe. E a mãe de Jesus disse: aí está o seu filho. Porque, isso acho que é em referência àquele versículo que diz: quem crê em mim, quem me ama é como minha mãe, como meu irmão, Acho que é sobre isso. E aí, daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebederam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os porcos.
Vieram então os soldados e quebraram as pernas. Primeiro o homem que foi crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando-se que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Ou seja, aqui eles ainda não estavam mortos, foram quebradas as pernas deles, para que eles não pudessem andar, não pudessem fugir. Mas Jesus já estava morto, mas ainda assim eles perfuraram a lança. E saiu sangue e água. Aquele que viu disso deu testemunho, seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E, como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, um homem de Arimateia, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos, um homem, um mestre da lei, levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação de judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Mas não foi só isso, né? A gente vai ver que Jesus foi colocado ali, mas não foi só isso, colocado ali em volta de panos e pronto. Não, ou haveria de ter ali soldados tirando o plantão e uma rocha, para que Jesus não, de forma alguma, além dele conseguir fugir, conseguissem tirar ele dali. Né? Não tinha como, era impossível, como relata. Mas o impossível foi feito possível. Glória a Deus e aleluia. Amém? Que Deus te abençoe. E até amanhã. Que a leitura de hoje fique guardada em nossos corações. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, falta um mês e um dia para a minha prova. A partir de hoje irei revisar todo o conteúdo de conhecimentos bancários, além de revisar, aprofundar os conhecimentos, estudar o que ninguém estudou, me preparar o que ninguém se preparou, para acertar o máximo possível de questões. Abençoa, Senhor, os meus estudos, que seja um período de estudo importantíssimo e de grandes aprendizados em nome de Jesus. Amém.